Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça, aqui do Centro de Mídias, e vamos verificar qual será o nosso objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Objeto de conhecimento, potências com expoentes negativos e fracionários. Detalhamento, potências com expoentes negativos e fracionários. Então, vamos iniciar a nossa aula. Na nossa aula, vamos ver as propriedades, que nos auxiliam na hora de fazermos cálculos. Então, vamos começar aí, vendo a primeira propriedade. Propriedade de produto de potências de mesma base. É a primeira propriedade que nós vamos ver durante esta aula e diz o seguinte: o que nós devemos fazer quando nós tivermos um produto, ou seja, uma multiplicação de potências, onde essas potências tenham a mesma base. Bem, a regra, a propriedade diz que nós devemos manter a base, então mantemos a base e adicionamos os expoentes, ou seja, mantemos a base e somamos os expoentes. E aqui nós temos a propriedade generalizada, por isso que nós temos várias letras aí. Então, nós temos aqui a letrinha A, ela está indicando um número, um número que pertence aí aos números reais, sem o número zero. Então, esse A, ele está indicando qualquer número real menos o zero. Temos esse M e esse N aqui sendo os expoentes, e esses expoentes, eles estão aí dentro dos conjuntos dos números inteiros. Então, aqui nós temos o M pertencente a Z, que significa que esse M está representando um número inteiro, e o N também, ele está representando um número inteiro. Então, quando nós temos essa situação, uma base multiplicando por uma outra base igual, a gente vai manter a base. Veja que mantivemos aí a letra A e vamos somar os expoentes. Por isso que nós temos aqui no expoente M mais N. Então, a gente vai verificar como que isso se dá na prática, vendo aí exemplos numéricos. Então, veja aqui na letra A, nós temos o exemplo 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Então, temos aí uma multiplicação, ou seja, um produto de potências de mesma base. A base é 2 e a base é a mesma para as duas potências. Então, a regra diz que nós devemos manter a base. Então, como é que eu vou resolver essa multiplicação? Eu mantenho a base, então eu escrevo ela, e eu vou somar os expoentes. Então, eu vou somar o expoente 3 com o expoente 5. E agora eu concluo somando aí, de fato, 3 mais 5 igual a 8. Então, 2 elevado a 8 é o resultado, dessa multiplicação aqui. E aqui nessa aula, a gente vai somente aplicar a propriedade. Então, aqui está a aplicação da propriedade. Eu não vou resolver essa potência, 2 elevado a 8, eu não vou resolver, porque depois daí você teria que resolver ainda, Mas aqui a gente está vendo só como aplicar a propriedade. Essa primeira propriedade que fala de produto de potências. Na letra B, nós temos menos 3 elevado a menos 2, multiplicando, menos 3 elevado a 4. Então, de novo, aqui a gente tem um produto, uma multiplicação de potências, e essas duas potências, elas têm a mesma base. Então, a propriedade nos diz que nós devemos manter a base. Então, eu escrevo a mesma base menos 3, já que ela é comum para as duas potências, e eu vou somar os expoentes. O primeiro expoente é menos 2, o segundo é 4. Então, eu vou somar aqui menos 2 mais 4. Concluindo aqui essa conta, nós vamos ter a base menos 3 elevado a... Aí eu tenho que fazer essa conta aqui, ó. Não podemos errar aí nessa conta. Nós temos aí dois números com sinais diferentes. Então, a gente faz na adição
uma subtração desses números e o sinal do maior é mantido. Então, a gente faz a subtração de 4 e 2, que vai dar 2, né? E o sinal do maior é mantido. O sinal do maior número em módulo, aí é o número 4, e o sinal dele é positivo. Então, essa resposta aqui é o 2 positivo. Como é positivo, eu não preciso colocar. E aí, novamente, né, eu só estou aplicando a propriedade. Então, aqui é a propriedade aplicada. Depois, ainda tem a resolução, né? Mas aqui nessa aula, a gente está aprendendo somente a aplicar a propriedade. Na letra C, nós temos 0,42 elevado a 5, ou 42 centésimos, né, elevado a 5, multiplicando 42 centésimos elevado a 1, né? Nós sabemos que quando nós não temos um expoente visível, é porque esse expoente é o expoente 1. Então, um ponto aqui de observação, né? Para você não confundir e dizer que aí não tem expoente. Tem sim. Se ele não está aparecendo, é o expoente 1, né? A gente só começa a escrever o expoente a partir do 2, mas o 1 a gente não costuma escrever. Então, como as duas potências têm a mesma base, que é a base de 42 centésimos, nós vamos apenas repetir essa base de 42 centésimos e somar o expoente. Então, vamos somar aqui o 5 mais 1. Veja que se você não considerar esse 1, né, você já ia colocar no final o expoente 5 e estaria errado. Então, concluindo aqui a operação, a resposta vai ser 42 centésimos elevado a 6. Então, aqui nós temos a aplicação dessa propriedade, né? Então, essa propriedade, ela fala de produto. Produto, ou seja, multiplicação de potências com a mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Só isso é a aplicação da propriedade. Continuando, então, nós vamos ver a segunda propriedade, que ela fala de quociente, né? De divisão. Então, quando a gente tiver uma divisão, um quociente, né, de potências com a mesma base, o que a gente deve fazer? A gente também vai manter a base, só que agora nós vamos subtrair os expoentes. Na multiplicação a gente soma e na divisão a gente subtrai. Então, nós temos aqui também a propriedade generalizada, né? Nós temos aqui a letra A, representando aí qualquer número real sendo a base. Então, aqui, por isso que tem isso aqui, ó. Com A pertencente aos reais, esse asterisco significa exclusão do número 0. Então, esse A está representando qualquer número real menos o 0. Temos aqui a operação da divisão e também temos aqui os expoentes M e N, né? Esses expoentes M e N são expoentes inteiros, né? M pertence aos inteiros e N pertence aos inteiros também. Então, a letra A está representando a base e a letra M e N estão representando os expoentes. Então, vamos ver aqui, então, exemplos numéricos da aplicação dessa propriedade. Olha só. Letra A, 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 5. Nós temos uma divisão, ok. E essa divisão é entre potências que têm a mesma base, que é a base 7. Então, a regra diz que a gente deve manter a base e, como é divisão, nós vamos subtrair os expoentes. Os expoentes são 5 e 5. Então, vamos subtrair 5 menos 5. Continuando aqui, nós teremos 7 elevado a 0. Então, 5 menos 5 é 0. Pode concluir aí a aplicação da propriedade dessa forma, 7 elevado a 0. É claro que após isso aqui ainda teria a resolução dessa potência de 7 elevado a 0, mas, novamente, né, eu coloco aqui que o objetivo é a gente aplicar a propriedade. É você olhar aqui esta conta entre potências e saber que precisa aplicar aí a propriedade
do quociente de produtos, do quociente de potência de mesma base, né, e chegar a um resultado. Então, na letra B, nós temos 8 elevado a menos 3, dividindo 8 elevado a menos 2. Então, nós vamos ter um quociente, né, uma divisão, e essa divisão é entre potências que possuem a mesma base. Então, nós temos que manter a base, 8, e subtrair os expoentes. O primeiro expoente é menos 3, o segundo expoente é menos 2. Então, subtraindo, menos 3, menos 2. Então, aqui nós temos um ponto de atenção, né? Por quê? Eu preciso fazer essa subtração aqui, né? Eu tenho que manter a base e subtrair os expoentes. Mas aqui nesse exemplo, os expoentes são negativos. Então, tenho que ter esse ponto de atenção para os sinais negativos, porque aqui a gente está vendo 2 sinais negativos, mas é isso mesmo, porque um sinal negativo, esse sinal negativo aí é o sinal negativo da propriedade, e esse sinal aqui negativo é o sinal negativo do próprio expoente aqui inicial. Então, verifique aí, né, quando tiver expoentes negativos, sempre tenha uma atenção maior para as contas. Então, continuando aqui, nós vamos repetir a base e fazer essa operação aqui. Menos 3, menos 2. Bem, a gente sabe que na multiplicação, né, quando a gente multiplica sinais que são iguais, nós temos o resultado com um sinal positivo. Então, nós vamos ter aí menos 3 mais 2. Aí, agora, a gente já tem sinais diferentes da adição, onde a gente precisa subtrair os números. Então, vou subtrair 3 menos 2, que vai dar 1, e eu vou ter que colocar aí no expoente o sinal do maior. E o sinal do maior é este aqui, né? O sinal de negativo. Então, 8 elevado a menos 1. Dessa forma aqui, está aplicada a propriedade. Na letra C, nós temos menos 0,7 elevado a 10, dividido por menos 0,7 elevado a 7. Ou seja, 7 décimos. Então, bases iguais e uma divisão entre as potências. Então, vamos manter a base é negativa, 0,7, né, que é 7 décimos, e vamos subtrair os expoentes, expoente 10, expoente 7. Então, 10 menos 7. Concluindo aqui, nós vamos ter o 0,7 da base negativo, né? Sempre atento aí a esses sinais negativos para não esquecer de escrever. E 10 menos 7 é igual a 3. Então, aqui, ó, menos 0,7 elevado a 3. Ou 7 décimos negativo, né, elevado a 3. Dessa forma, a gente já aplicou essa propriedade nesses 3 exemplos. Então, visto aí essa propriedade do quociente de potências de mesma base, nós vamos para a próxima propriedade, potência de uma potência. Mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Então, nessa terceira propriedade, diz que quando a gente tiver uma potência de uma potência, nós vamos manter a base e multiplicar os expoentes. Então, vejam aí que nessas 3 primeiras propriedades, a gente começa sempre mantendo a base, né? O que vai mudar é o próximo passo, né? Nesse caso aqui, nós temos que multiplicar os expoentes, né? E aqui a gente não vai ter 2 bases, né? A gente tem só uma base, que é essa letra A aqui, né? Dessa forma, nós temos aí a base A elevada a M, e aí essa potência aqui, ela está elevada a um outro expoente. Por isso que a gente diz que é potência de uma potência, né? Nós já temos uma potência aqui em A elevado a M, e depois do parênteses, assim no lado de fora, né, do parênteses, a gente tem mais uma potência. Então, isso indica aí potência de uma potência. E aí a regra nos diz que nós devemos manter a base. Então, vejam aqui a base A repetida, né, mantida,
E esses expoentes aqui, que um está do lado de dentro do parênteses e um está do lado de fora do parênteses, eles são multiplicados. A regra diz que nós devemos multiplicar. E então, mais uma vez, nós temos aqui a letra A, é um número, né? Está representando aí um número que pertence aos números reais, sem um número zero. E a letra M e a letra N pertencem aí a esse conjunto Z, né? O conjunto Z é o conjunto dos números inteiros, certo? Então, vamos verificar aqui alguns exemplos, aplicando, então, essa propriedade. Na letra A, nós temos aí o exemplo 3 elevado a 2 elevado a 3. Então, vejam que a gente tem aqui a base A, aí tem o primeiro expoente que está dentro dos parênteses, que é o expoente 2, e aí temos mais um expoente que ele está do lado de fora do parênteses, que é o expoente 3. Então, aqui está caracterizado um exemplo de potência, né? Tem duas potências aí para envolver esta base 3. Então, a propriedade diz que nós devemos manter a base. Então, mantemos o 3, que é a base, e a gente vai multiplicar esses expoentes. Então, somente multiplicar o 2 por 3. Então, aqui eu vou escrever o 2 por 3, né? E chegamos aqui, então, no resultado, né? 3 elevado a 2 vezes 3 é 6. Então, aqui nós temos a aplicação da propriedade, tá bom? Lembrando que eu estou fazendo aqui esse passo, né? Só para vocês verificarem aqui o que eu estou fazendo com o expoente, né? Depois que a gente já costuma fazer vários exercícios com esse tipo de potência, nós já vamos calculando aí essa multiplicação aqui entre os expoentes de forma direta, né? Mas aqui a gente vai fazendo passo a passo para você visualizar o que está acontecendo com os expoentes e entender melhor aí a aplicação das propriedades. Então, no segundo exemplo, nós temos 10 elevado a 3 elevado a menos 3. Então, nós temos aqui uma base, que é a 10, o número 10. O número 10 está sendo elevado a 3, que é o expoente que está dentro dos parênteses, e tudo isso está elevado a menos 3, que é o expoente que está do lado de fora do parênteses. Então, nós temos aí um expoente que é negativo, né? A gente só precisa ter atenção aí com ele para ver se está fazendo a conta certa. Então, a regra da propriedade diz que nós devemos manter a base ou repetir a base, né, dá no mesmo, e multiplicar os expoentes. Então, nós vamos multiplicar o 3 pelo menos 3. Aí, vejam só como fica confuso, né? Eu escrever aí um sinal de multiplicação e um sinal de subtração. Então, por isso, a gente costuma colocar o menos 3 entre parênteses, só para organizar, né, e não ficar confuso para a gente mesmo depois. Então, resolvendo aqui, vai ficar 10 elevado a 3 vezes menos 3. Então, eu vou multiplicar, 3 vezes 3 vai dar 9. E quando a gente multiplica sinais diferentes, né, porque um 3 é positivo, o outro é negativo, o resultado sempre é negativo. Então, sinais diferentes dá negativo, sinais iguais dá positivo. Isso na multiplicação. Então, aqui, 10 elevado a menos 9 vai ser a aplicação da propriedade nessa letra B. E para finalizar essa propriedade, vamos ver aqui o exemplo C, que é o seguinte, 2,5 elevado a 2, e tudo isso elevado a 4. Né? Então, nós temos aí a base 2,5 e os expoentes 2 e 4. Então, lembrando aqui, nós devemos repetir essa base 2,5 e multiplicar esses expoentes, né? O expoente que está dentro do parênteses pelo expoente que está do lado de fora. Então, vai ficar 2 vezes 4. Concluindo aqui a conta, vai ficar 2,5 elevado a 8. Então, aqui é a aplicação da propriedade nesse exemplo aqui, né? Por quê? Nós temos aqui o expoente que está do lado de dentro, ele vai elevar aqui esse número, 2,5, e depois disso tudo ainda vai ser elevado a 4. Então, para a gente não ter que fazer toda essa conta, né,
a gente apenas aplica essa propriedade de multiplicar os expoentes mantendo a mesma base, né? Porque a gente poderia resolver essa potenciação da forma natural, né? Na forma normal, digamos assim. Eu iria repetir essa base aqui 4 vezes, né? Que é o expoente total que está do lado de fora. Então, eu poderia abrir todo esse exemplo, aplicando o que a potência nos diz, que é multiplicar a base por ela mesma, quantas vezes o expoente ordenar, mas aí ia ficar uma conta muito grande, né? Então, quando a gente tem a propriedade, sabe da propriedade e consegue aplicar, facilita aí nos cálculos, certo? Então, continuando aqui a nossa aula, nós vamos ver essa outra propriedade, que é chamada de potência de um produto. Então, para iniciar, nós vamos ter um produto, ou seja, nós vamos ter uma multiplicação, e também nessa multiplicação nós vamos ter uma potência, né? Então, o que a gente deve fazer? Ou a gente pode fazer, né, para ajudar os nossos cálculos? Nós vamos transformar em um produto de potências, né? Ou seja, nós podemos transformar, né? A gente pode usar essa propriedade para fazer isso. Então, nós temos aqui, dentro do parênteses, a letra A e a letra B sendo multiplicadas. Essas duas letras, A e B, elas estão representando aqui, ó, números reais, né? A e B são números reais, pertence aí ao conjunto dos números reais, sem ser o zero, né? Então, todos os números reais podem ser utilizados aqui para ser a letra A ou a letra B, menos o zero, né? Porque quando a gente tem esse asterisco aqui, está indicando que o zero não entra nesse conjunto. E essa letra N, ela está representando um número de dentro do conjunto dos números inteiros. Então, veja só, nós temos A e B sendo multiplicados dentro desse parênteses, e essa multiplicação está sendo elevada a um expoente. E aí, como a gente resolve isso, né? A propriedade diz que a gente pode separar, né? A gente pode separar essa multiplicação e colocar cada base dessa aqui, né? Cada fator dessa multiplicação com o mesmo expoente que está aqui do lado de fora. Então, vai ficar a base A elevada ao expoente N, multiplicando a base B elevada ao mesmo expoente N, né? Como se a gente distribuísse aí esse expoente N para cada fator, o A e o B. Então, vamos ver como isso fica aí nos exemplos, né? Então, olha só, na letra A nós temos 2 vezes 6 dentro do parênteses, e isso está sendo elevado a 3. Então, a propriedade diz que a gente pode separar. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes 6, já tira do parênteses, e esse expoente 3 aqui, a gente coloca em cada uma dessas bases. Então, 2 vezes 6 elevado a 3, a gente pode separar, né, em um produto de potências. Por isso que a propriedade diz isso, ó, transformamos em um produto de potências. É exatamente o que a gente fez aqui. A gente transformou em um produto de potências, ou seja, uma multiplicação de potências. Então, só que dessa forma já apliquei a propriedade, certo? Não vou fazer a conta, né, de quanto é 2 elevado a 3, de quanto é 6 elevado a 3 e multiplicar os dois. Isso é o que deveria ser feito depois, mas a intenção aqui é aplicar a propriedade. Então, aqui está aplicada a propriedade, certo? Então, vamos na letra B. Na letra B, nós temos aqui 1,4 vezes 0,9. E essa multiplicação está sendo elevada a 4. Então, a gente pode pegar esse produto que está sendo elevado a 4 e transformar em um produto de potências, né? Vou reescrever aqui essa multiplicação já sem os parênteses, né? E cada base agora, né, vai ter o seu próprio expoente, que é o mesmo expoente aqui, 4, né? Então, a aplicação da propriedade aqui ficaria dessa forma: 1,4 elevado a 4, multiplicando 0,9
elevado a 4 também. Lembrando, mais uma vez, que aqui é só a aplicação da propriedade, né? Exatamente o que a gente pode e deve fazer, né? Quando a gente se deparar com situações dessas formas aqui, a gente pode lembrar dessa propriedade e aplicar, caso vá auxiliar, né, em facilitar o cálculo também, né? Então, vamos continuando aqui, vamos ver mais uma propriedade que fala sobre a potência de um quociente. Potência de um quociente, o que que vai falar? Transformamos em um quociente de potências. Então, é semelhante à propriedade 4, né? Na propriedade 4, a gente transformava em um produto, né, de potências. E nessa daqui, a gente vai transformar num quociente, ou seja, numa divisão de potências. Então, nós temos aqui a forma generalizada. Veja que dentro dos parênteses nós temos a letra A e B e elas estão sendo divididas, né? Por isso que é quociente. Na propriedade 4, elas estavam sendo multiplicadas e aqui elas estão sendo divididas. Então, nós temos A dividido por B e tudo isso aqui é elevado ao expoente N. Então, o que a gente pode fazer com essa propriedade? Aplicando a propriedade, essa propriedade aqui, né, potência de um quociente, a gente pode reescrever aqui A e B divididos, né, com o mesmo expoente N. Então, eu transformei isso aqui em um quociente, uma divisão, né, de duas potências, né? Então, aqui também nós temos a letra A e a letra B representando qualquer número real, né? Qualquer número do conjunto dos números reais, exceto o número 0. E também temos a letra N, né, que é essa letrinha aqui do expoente, está representando qualquer número de dentro do conjunto dos números inteiros. Então, vamos ver aqui um exemplo para a gente fixar melhor essa propriedade. Vejam que nós temos aqui, dentro desse parênteses, o 4 dividido por 5. Ah, mas aqui no nossa forma generalizada, nós não temos uma fração, né? A gente só está vendo aqui A dividido por B. É a mesma coisa, né? Eu poderia ter assim, ó, 4 dividido por 5. É a mesma coisa. 4 dividido por 5 elevado a menos 2. Só estão em notações diferentes, né? Só está representado de forma diferente a divisão. Aqui, nesse exemplo, nós temos a divisão representando aí por uma fração, e também podemos encontrar dessa forma, mas a gente colocou em fração aqui porque é o que mais se encontra, né, nos exercícios. E aí, se a gente aplicar a propriedade, o que a gente pode fazer? A gente está dividindo aqui, olha só, o 4 e o 5, a gente escreve novamente eles, né, a divisão entre eles, só que agora fora dos parênteses, e cada um vai ficar com o expoente menos 2. Esse expoente aqui, que antes estava do lado de fora dos parênteses, agora ele fica distribuído aí para cada um deles. Então, dessa forma aqui, olha só, 4 elevado a menos 2, dividido por 5 elevado a menos 2, é a aplicação da propriedade, que é a intenção dessa aula. Mas aqui nesse exercício, eu coloquei aqui a resposta até chegar ao final, como vocês estão vendo. Então, temos aí 4 elevado a menos 2, dividido por 5 elevado a menos 2. Então, essa divisão aqui, né, a gente já viu que quando a gente tem expoentes negativos, a gente tem que inverter as bases. Então, eu vou inverter essa base 4 e vai ficar 1 sobre 4. E eu vou inverter essa base 5 e vai ficar 1 sobre 5. Eu mantenho a divisão, essa divisão é a fração, né? E aí, com isso, cada expoente fica positivo. E aí a gente já sabe resolver, né? 1 sobre 4 elevado a 2 é 1 sobre 16. E 1 sobre 5 elevado a 2 é 1 sobre 25. Fazendo essa divisão, nós vamos ter 25 sobre 16. Ah, como é que a gente fez essa divisão? Aí tem que lembrar a regra da divisão entre duas frações, né? A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, ou vice-versa, né? Então,
Quando a gente faz essa inversão, aí eu multiplico os numeradores, 25, e multiplico os denominadores, 16, certo? Então, foi isso que aconteceu aqui, ó. Foi isso que aconteceu aqui. Vou colocar um asterisco para você saber aqui, ó. Foi isso que aconteceu ali, por isso que chegou nesse resultado de 25 sobre 16. Então, muito bem, essa foi a nossa aula sobre as propriedades envolvendo aí as potências. Espero que tenha ficado claro aí esse conteúdo para você. Eu encontro vocês numa próxima oportunidade.